Olá! Nesse vídeo nós vamos começar a aprender a utilizar uma série de ferramentas de geoprocessos, de geoprocessamento, que vão ajudar muito e agilizar alguns processos que a gente consegue fazer aqui no QGIS. Todas essas ferramentas a gente vai encontrar aqui no menu, aqui em cima, na barra de ferramentas, na aba Vetor, geoprocessamento. A gente vai aprender em alguns vídeos a utilizar algumas dessas funções que tem aqui. A primeira delas que nós vamos aprender a usar vai ser a função de recortar. Para isso, nós vamos adicionar uma camada, vamos aqui em Vetor, e eu vou adicionar uma camada dos setores censitários de Recife, para a gente fazer esse teste. Então vamos lá, Recife, setores SHP. Abrir, adicionar. Pronto, temos aqui os setores censitários da cidade de Recife, essa é a cidade de Recife. E agora eu vou adicionar uma outra camada, que é uma camada de pontos. Então eu vou para texto delimitado, porque ela não está em Shape, ela está em Excel. E eu vou utilizar aquela nossa tabela de escolas, do INEP Data. Então aqui já está tudo certo, ele já reconheceu, lá embaixo tem latitude e longitude. O nosso datum está correto, é Circas 2000, junto exatamente com o do projeto. Aí nós vamos adicionar e vamos fechar. E aqui, como a gente já sabe, essa nossa tabela, ela é do estado todo, né? Tem todas as escolas do estado de Pernambuco, mas eu não quero. Eu só quero aquelas escolas que estão passando aqui no município de Recife. Então a gente aprendeu como fazer essa seleção e essa exportação vindo pela tabela de atributos e utilizando o expressor, né? O campo de expressões, né? O seletor de feições por expressão. Agora a gente vai utilizar uma outra ferramenta. Então, com a camada de setores do município de Recife e a camada que a gente adicionou de pontos das escolas, nós vamos utilizar aqui na aba, aqui em cima na aba de vetor, nós vamos em geoprocessamento e vamos em recortar. A nossa camada de entrada, que é aquela que a gente quer recortar, ela vai ser as escolas, né? Então vamos aqui na setinha e vamos escolher a análise da tabela da lista das escolas, certo? E a nossa camada de sobreposição, justamente aquela que vai ficar, né, embaixo, vai ser a camada da cidade de Recife, certo? Essa é uma opção. Aqui no recortado, eu aconselho que vocês sempre deixem uma camada temporária. Por quê? Aqui, essa opção é para poder você vir aqui nos 3 pontinhos e já criar mesmo um shapefile a partir daquilo. Só que às vezes você acha que você organizou isso aqui da maneira correta, que colocou na ordem certa, mas por qualquer motivo você fez confusão e fez errado. E aí você vai ter criado um arquivo shapefile com aqueles 6 arquivos e tudo, que você vai ter que apagar. Então, assim, eu sempre crio a camada temporária mesmo. E quando eu vejo que ela ficou certa, é que eu exporto, certo? Vocês podem fazer isso. Essa é uma forma de fazer. Então, bora lá. Análise na camada de entrada vai ser as escolas e na camada de sobreposição a cidade de Recife. E a gente pode vir já aqui em executar. Pronto, e vamos fechar. Ele está executando aqui, ó, 3, 4%, vamos esperar um pouquinho. Às vezes esse processo demora mais, dependendo da quantidade de informação, às vezes ele demora menos. Eu vou adiantar o vídeo para a gente não ficar muito tempo aqui. Pronto, o nosso corte foi feito. Não parece que nada aconteceu, porque a camada de recorte ela foi criada aqui, ela está embaixo da camada de escolas, mas se eu tirar a visibilidade de escolas, a gente consegue ver, tá vendo? Então, aqui, quando a gente faz um recorte e a camada é temporária, ele aparece esse símbolozinho aqui. Aí ele avisa para você, essa é apenas uma camada temporária. Então, se você fechar esse projeto ou qualquer coisa, ela não vai ser salva, você ainda precisa exportar ela, certo? E aparece com esse título de recortado. Então, para poder a gente deixar isso salvo, a gente tem que exportar ela. Então, a gente vai clicar com o botão direito em cima, vamos exportar e guardar elementos com. E aí, vamos lá, na nossa pasta de projeto, já está aqui. Eu vou criar como escolas, Recife, recortar. Opa. Vou salvar, o datum está correto, ok. Pronto, e agora ele criou aqui, ele mantém a temporária, tá vendo? E cria a que a gente recortou. Então, a gente pode excluir a recortada, a temporária,
ok? E também vou excluir a total, essa que está com todas as escolas do estado. Ok? Pronto, e a gente fica com ela. É porque a cor dela tá ruimzinha aqui de enxergar. Vou trocar então, um outro símbolo aqui para ficar melhor. Pronto. Então aqui, essa é uma forma da gente fazer esse recorte. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma de utilizar o recorte. Certo? Eu vou tirar a visibilidade das minhas camadas de escola para poder mostrar para vocês. Uma outra forma da gente fazer o recorte é por seleção. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a ferramenta de seleção que está aqui na nossa barra, aqui em cima, que é essa ferramenta, selecionar feições, e a gente pode escolher. Aqui está para o setor censitário, eu não conheço muito o que é que vai ser aqui, então eu vou escolher qualquer uma só para a gente utilizar como exemplo. Vou selecionar essa feição. Pronto. A nossa camada, quando a gente quiser selecionar, ela tem que estar selecionada. E selecionei a feição. Pronto. Agora, vamos supor que eu queira recortar apenas esse setor censitário. Eu quero criar um shapefile só dele. Então, eu vou lá em vetor, geoprocessamento e vou em recortar. E aí, a minha camada de corte vai ser apenas as feições selecionadas. Então, a gente vai clicar nessa caixinha, né? E a minha camada de sobreposição vai ser o município de Recife. Vou deixar como camada temporária e vou executar. Completou. Vamos fechar. Olha só, ele criou, tá vendo? Justamente o nosso recorte. Se eu tirar a seleção aqui da cidade toda, vai ficar só aquela camada que me interessa. Então, isso aqui é muito interessante para quando a gente já sabe, dentro do mapa, quais são as feições que a gente quer clicar e que a gente quer recortar. Lembrando que sempre que ele recorta e você pedir uma camada temporária, ele vai aparecer esse símbolo e esse arquivo não vai existir a menos que você faça o exportar e guardar elementos como. Aqui eu não vou fazer porque foi só um teste, certo? Para poder mostrar para vocês. Mas é isso. Essa é basicamente, são as formas de utilizar, né, a nossa ferramenta de geoprocessamento de recortar. Ela é muito útil nos projetos de vocês. Vamos para o próximo vídeo.